Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Tome os seus assentos que nós vamos começar a aula hoje. Bom, essa semana nós vamos dar continuidade ao tema da nossa Escola Bíblica, que é Tomando Decisões segundo a vontade de Deus. Mas antes que a gente dê início à nossa aula, eu gostaria de pedir para você que você siga no nosso canal no YouTube, também que você siga a nossa página no Instagram, ative as notificações que estão aqui em cima, é o sininho, é só você clicar para que você não perca muito do nosso conteúdo. Se você não assistiu, assista a aula anterior para que você tenha um entendimento completo. Curta esse vídeo, é muito importante para nós. Comente aqui se você tem um elogio, uma crítica, uma dúvida, para que a gente possa fazer dos comentários um lugar de debate. E o mais importante é que você compartilhe esse conteúdo, sejam jovens, adultos, crianças dessa igreja ou de outro contexto. Nosso objetivo é fazer com que esse conteúdo possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Bom, vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vimos na aula anterior sobre o que nós falamos quando dizemos a respeito da vontade de Deus. O que é falar sobre a vontade de Deus? E nessa aula nós tentaremos ir para um passo ainda mais prático e tentar distinguir quais são as vontades de Deus para nós, para que nós possamos entender melhor isso e aplicar isso nas nossas decisões do dia a dia. Nesse primeiro ponto, eu gostaria que a gente fizesse uma distinção entre a vontade preceptiva de Deus e a vontade decretiva de Deus. Bom, a vontade preceptiva de Deus, quando nós falamos dela, nós estamos referindo às leis, aos mandamentos, aos imperativos, às regras estabelecidas por Deus em sua palavra, que servem como um norteador, servem como um fundamento para os caminhos da nossa vida. Um grande exemplo disso, o mais conhecido, é os 10 mandamentos, mas ao longo de toda a Bíblia existem passagens onde, quando nós nos referimos à vontade de Deus, estamos falando a respeito da vontade preceptiva. Durante toda a aula eu vou citando vários versículos, anote no seu caderninho para que depois você consulte e faça essa fixação durante a sua semana. Grandes exemplos estão em João 9:31, 1 Tessalonicenses 5:18. E aqui eu gostaria de destacar um que está em Salmo 48, onde diz: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a sua lei. Dentro dos Salmos utiliza-se muito o paralelismo. Então, quando a gente lê essa passagem, a gente vê que agrada-me é sinônimo do meu coração, e fazer a sua vontade é sinônimo da lei de Deus. Então, aqui nós vemos este exemplo. Outro exemplo também que você pode pesquisar está em 1 Pedro 4, de 1 a 2. Mas dentro dessa vontade, a vontade preceptiva de Deus, nós temos algumas características a respeito dela que eu gostaria de citar e explicar. A primeira dela é que cumprir essa vontade não é uma questão de opção. A vontade preceptiva de Deus não é apenas uma dica, uma sugestão para que a gente viva, mas ela é uma regra indispensável para que nós possamos viver aquilo que nós somos, filhos, salvos, encontrados por Deus. E não figura somente como uma obrigação, mas ela precisa ser um prazer em nosso coração em cumpri-la. Outra característica é que todos os preceitos já foram revelados. Ou seja, toda a vontade preceptiva de Deus foi escrita, está em completude nas Escrituras, na Palavra de Deus, na Bíblia. Outra característica é, os preceitos do Senhor é o que nós devemos mais buscar conhecer, pois a vontade de Deus é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. É necessário que nós conheçamos os mandamentos do Senhor, que a gente leia, estude, esteja ele cravado nos nossos corações, na nossa mente, para que nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nos momentos de decisão, esses mandamentos saltem a nós e eles possam nortear as nossas decisões. Um grande exemplo disso foi quando Jesus foi tentado, lá em Mateus 4. E ao ser tentado e questionado por Satanás, ele simplesmente responde com a palavra de Deus.
e isso pula a sua boca. Bom, a última característica é que essa vontade nem sempre é cumprida em nós devido à nossa inclinação ao pecado. É fato que Jesus deseja a santificação para todos os homens, para toda a nossa vida, mas Ele não realiza ou determina ela em todos. E aí que a gente entra na vontade decretiva de Deus. O que é a vontade decretiva de Deus? Essa vontade é aquela que Deus realiza a sua história, o plano que Ele tem traçado para o mundo. Tudo que Deus ordenou, pré-estabeleceu para acontecer na história e se refere à vontade decretiva de Deus. Um grande exemplo disso é o plano de salvação. A morte do Cordeiro foi planejada desde antes da fundação do universo. Em 1 Pedro 1, 19 e 20. E a nossa glorificação, ela é tratada com tamanha certeza por Paulo, que ele se refere a ela como se ela já tivesse acontecido, se refere a ela no passado, lá em Romanos 8,30. E dentro da palavra de Deus existem também exemplos quando nós referimos à vontade, nós estamos referindo à vontade decretiva de Deus. Isaías 43, 13, Mateus 26, 42, João 12, 27 e 28a, e também nós temos Isaías 46, 9 a 11, onde ele diz: desde o princípio anuncio que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei de toda a minha vontade. Eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito e também o executarei. Isaías retrata o poderoso Deus, cumprindo toda a sua vontade, sem que qualquer dos seus planos sejam frustrados. Assim diz em Jó 42:1. E aqui também dessa vontade existem algumas características. Diferente da vontade preceptiva, a decretiva ela é sempre cumprida. Como nós dissemos, ninguém pode deter essa vontade de Deus. Ela vai se cumprir, até os ímpios, aqueles que não creem, vão cumprir a vontade decretiva de Deus. Normalmente ela é secreta. O que quer dizer isso? Apenas frações dela foram reveladas na Bíblia. Existem promessas do Antigo Testamento quanto ao nascimento e morte de Jesus, que já foi nos revelada e já aconteceu, e aí está a outra característica, nós apenas conhecemos ela de uma maneira que quando ela acontece, ou seja, quando ela só é percebida apenas quando ela ocorre ou quando já ocorreu. A vontade decretiva revela quem Deus é, e isso é semelhante à vontade preceptiva. A vontade preceptiva de Deus, ela revela o caráter de Deus. E a vontade decretiva revela seu poder, justiça, o seu cuidado conosco. E é a vontade decretiva de Deus que nos dá segurança e confiança para que a gente cumpra a vontade preceptiva de Deus. E através desse conhecimento, nós podemos responder algumas perguntas. Quais são? Primeira, você sempre cumpre a vontade de Deus? A preceptiva não, a decretiva sim. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Sempre. Deveria conhecer a vontade preceptiva, já que ela está toda revelada na Bíblia. Mas fale em conhecer seus diferentes mandamentos. Em que área você acha que os crentes têm mais dificuldade em saber a vontade de Deus? E talvez alguns de vocês responderiam em áreas que Deus não revelou em sua palavra. Isso é verdade. Bom, é verdade que nós somos limitados em saber os decretos de Deus específicos para as nossas vidas. Mas o errado está em ter a expectativa de achar que Deus quer nos revelar esses detalhes. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. Bem, nesse segundo ponto nós vamos fazer uma distinção entre a vontade secreta e a vontade revelada. Apesar de parecer com o anterior, ele é um pouco diferente na sua aplicação. Bom, a vontade secreta, como o próprio nome já diz, é aquela vontade que Deus não nos intentou em revelar. Por isso, é a vontade secreta. Porém, aqui eu gostaria de fazer uma ressalva. Tudo que nós precisamos saber já foi revelado na Bíblia e ela é suficiente. Nós precisamos
bater nessa tecla, principalmente nos dias de hoje, no que tem sido ensinado nas nossas igrejas, na Igreja de Deus em nosso país. Bom, essa vontade, a vontade secreta, é a vontade insondável, Romanos 11, 33 e 34. Há coisas que Deus não nos permite conhecer, isso é fato, Atos 1,7, Marcos 13, 12... E a Bíblia, ela nos proíbe que a gente busque a saber a respeito do amanhã por métodos pagãos, por exemplo, cartomantes, adivinhos, astrologia. E ele também não nos promete que ele vai nos revelar alguma coisa pelos meios cristãos, por exemplo, sonhos, revelações. Mas isso tudo nos ensina que nós devemos buscar a Deus não naquilo que Ele não nos intentou nos revelar, mas naquilo que Ele já nos revelou, e ela é suficiente, repito. O fato de Deus ter um plano não significa que Ele quer revelar esse plano em sua completude para nós. Muitas vezes a gente se engana a nós mesmos, né? Muitas vezes a gente acha alguma coisa, ou isso é um desejo no nosso coração, ou a gente até mesmo tem um sonho, um pensamento, e interpretamos aquilo como uma revelação, falamos que aquilo é a vontade de Deus para as nossas vidas, que isso irá acontecer no futuro, ou outras pessoas falam para nós, né? Nos entregando profetados, falando coisas da nossa vida que na verdade não é a vontade de Deus, não vem da parte de Deus, e muitas vezes nem mesmo acontece aquilo. Deus não quer que a gente viva pelo que a gente vê, Deus quer que a gente viva por meio da fé, e a fé vem por meio da palavra do Senhor, por meio de conhecer a palavra. Bom, e a vontade revelada? A vontade revelada, ela já está disponível para nós, e como eu disse, a respeito dos preceitos, a vontade revelada não diz somente sobre ele, somente sobre a lei, que é aquilo que ele quer de nós. Ela também diz respeito daquilo que ele quer para nós, o seu evangelho. E o que ele quer de nós? Procurar compreender qual a vontade do Senhor, Efésios 5,17. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, 1 Tessalônica 4,13. Esta vontade, a vontade revelada, cabe a nós conhecer por meio da palavra. E ao conhecê-la, a ter fixada em nosso coração, ao entendê-la, isso vai nos evitar, ou vai nos dar resposta para alguns questionamentos, como: será que eu devo proceder de maneira correta no meu namoro? Será que eu devo transar com meu namorado? Ou será que eu devo amar o meu inimigo? Bom, a vontade de Deus, a palavra de Deus já nos dá a resposta para todas essas coisas. Kevin DeYoung mostra como nós invertemos as coisas quando afirma que somos obcecados pelas coisas sobre as quais Deus não se manifestou e talvez nunca se manifeste. Ao mesmo tempo, gastamos pouco tempo em todas as coisas que Deus já nos revelou na Bíblia. Muitas vezes nós ficamos tentando adivinhar qual é o nosso futuro, ao invés de aproveitar, nos deleitar e ter prazer em ler a sua palavra, em ler a sua lei, em ler os seus mandamentos, porque ela sim será de grande valia para a sua caminhada. Bom, agora nós vamos para o terceiro e último ponto. Nesse terceiro ponto nós vamos falar a respeito de submeter à vontade preceptiva e decretiva de Deus. Existe um preconceito a respeito da teologia, principalmente a teologia sistemática, na má aplicação do texto em 2 Coríntios 3, 6, em que diz que a lei mata, além do argumento de que consideram a teologia como algo pouco pragmático, ou seja, algo que é pouco aplicável em nossas vidas. Mas aqui, e sempre houve, desde o início, uma preocupação em tornar a teologia algo prático, em alinhar o conhecimento à piedade. Bom, como nós nos submetemos à vontade preceptiva de Deus? Em Efésios 5,17, Paulo traz um imperativo, uma ordem para as nossas vidas: conheçam a vontade de Deus. E nós vemos que isso é sinônimo de sabedoria. Paulo queria que nós conhecemos os preceitos, ou seja, a vontade preceptiva, a lei dele, as escrituras, a fim de que nós possamos cumpri-la.
e não os decretos que estão reservados à sabedoria, à vontade inescrutível de Deus. Dentro do próprio livro, né, de Efésios, Paulo divide nos 3 primeiros capítulos. Ele fala ele fala a respeito da vontade decretiva de Deus, porque ele fala a respeito da nossa salvação, para que nós possamos responder essa salvação nos outros 3 versículos, cumprindo essa vontade preceptiva de Deus, a fim de que a gente revele, a fim de que a gente responda a esse amor, essa salvação que nos encontrou com as nossas atitudes, com a nossa vida nesse nosso processo de santificação. Isso nos traz aquela questão que nós dissemos anteriormente sobre os cristãos estar mais preocupados com o horóscopo e adivinhações do futuro do que conseguir os preceitos e a lei, e a ler a palavra e a cumpri-la com obediência e prazer. Nós precisamos nos preocupar em ter um coração parecido com o de Cristo. Isso nos revela na palavra Atos 13, 22, 1 Coríntios 2, 16, 2 Coríntios 10, 5, Filipenses 2, de 5 a 11. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o do Senhor para que as nossas emoções, as nossas decisões, a nossa razão estejam de acordo com a do Senhor, em alinhamento com Cristo, para que as nossas decisões sejam tomadas segundo o seu caráter, segundo a sua vontade. Eu costumo testemunhar isso para os meus amigos, pois apesar de parecer algo simples, é algo que, se nós prestarmos atenção, serve de muito para a nossa caminhada. Eu percebo que quanto mais eu estou afastado da minha intimidade com Deus, mais os meus desejos de ser alguém que Deus quer que eu não seja, ou até mesmo no sentido de ouvir músicas, que é algo simples na nossa vida, muda. E quando eu estou em ampla e firme intimidade com o Senhor, eu percebo que os desejos do meu coração em ser aquilo que Deus já me revelou que Ele quer que eu seja. A minha vontade, quando eu estou próximo a Ele, a minha vontade é em adorar a Ele, seja com a música, seja nas minhas leituras, nas minhas decisões. Quanto mais próximo de Deus nós estamos, quanto mais nós o conhecemos, mais é automático essa nossa inclinação em seguir a sua vontade e em seguir o seu caminho. E eu queria também aqui, fazer uma ressalva para você, que é algo que me impactou muito nos últimos 2 anos. Nem sempre é verdade que Deus só se agrada do caminho espinhoso. Muitas vezes a gente acha que para seguir o caminho de Deus nós precisamos tomar o caminho mais difícil, mas nem sempre isso é verdade. Lógico, se nós estamos seguindo o caminho do nosso coração, vai ser o caminho espinhoso abrir mão do nosso eu, dos nossos prazeres, do nosso desejo para seguir a vontade de Deus. Com certeza isso vai ser um caminho muito difícil, mais difícil a se tomar. Mas quando nós estamos alinhados com Ele, em intimidade com Ele, em oração, na sua palavra, você vai perceber que os caminhos de prazer coincidem com os caminhos que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. Bom, e como nós nos submetemos à vontade decretiva de Deus? É entendível que nós queremos saber do futuro. É bem mais fácil saber o que vai acontecer lá na frente, para que a gente evite cair, para que a gente evite errar. Isso é normal. Mas essa necessidade vem da nossa ansiedade. Nós precisamos confiar no Senhor, com fé, não por vista. O puritano Dave Clarkson, lá em 1960, em uma pregação que ele falava a respeito de ansiedade, ele questionou: por que somos tão preocupados e prontos a evitar as aflições e sofrimentos, ou tão cuidadosos em escapar delas quando nos sobrevêm, senão porque desejamos viver tranquila, agradável e prosperamente? Essa é a nossa vontade. E ela está tão fixada nisso que não consegue ceder a uma condição humilde e aflita, embora seja a vontade de Deus fazê-lo conosco. Que orgulho horroroso se faz presente aqui, que rebelião contra a soberana vontade do Altíssimo. Tal importunem o Senhor para lhes dar corações de carne, onde uma submissão à vontade divina será mais
palatável e mais facilmente cumprida. Se você conseguir se submeter à sua vontade em todas as coisas, você não terá nenhuma preocupação. Muitas vezes, se submeter a essa vontade decretiva de Deus é correr rumo ao sofrimento, correr rumo à morte. Mas, por saber quem Deus é e o que Ele já fez por nós seguimos confiantes, sabendo que Ele tem o melhor para nós, mesmo que aparentemente esse pareça ser o caminho mais difícil e de sofrimento. Deus pode dar dicas também a respeito dessa vontade decretiva de Deus através da sua providência, o que nós falamos sobre as portas abertas. Nós tomamos uma decisão e aí Deus começa a trazer providência, abrindo essas portas para que a gente continue nesse caminho. Isso sim pode ser um sinal para nós, mas nós precisamos sempre alinhar isso com a palavra de Deus. Porque muitas vezes a pior coisa é ter sucesso no caminho errado. Esse talvez vai ser a maior falha das nossas vidas. Então nós precisamos, no meio desse caminho e no meio das providências, identificar se o que estamos seguindo é o desejo do nosso coração ou é a vontade de Deus que está revelado na sua palavra. Aquele que observa o constante cuidado de Deus em sua provisão e sustento, não vive ansiosa por coisa alguma, ansiosos por coisas que os ímpios são ansiosos. Salmos 37, 25 e Mateus 6, de 31 a 32. Mas em ambos os casos, tanto na observação da transitoriedade da vida, quanto no sustento do nosso grande pastor, não apenas adquirimos respostas de Deus para qual caminho tomar ou para as nossas decisões, mas nos tornamos sábios para tomá-las. Bom, aqui nós encerramos essa aula. Espero que você medite, que você leia todos esses textos que nós fomos citando durante a palavra e que Deus possa, com graça e sabedoria, nos guiar e que possamos nos apegar à sua palavra como prática de fé e vida. Que vocês tenham uma boa semana, que Jesus Cristo possa nos abençoar e até domingo que vem.